Boa noite a todos. Dando continuidade ao ciclo de encontros com Herculano Pires em comemoração ao centenário do professor Herculano, teremos hoje a nossa 12ª conferência com o tema A Morte representa realmente a nadificação do ser? Baseada no livro O Mistério do Ser ante a Dor e a Morte. O palestrante de hoje é o Dr. Wagner Doja Barnabé, que é médico homeopata formado pela Unifesp. Obrigado. Boa noite. Para mim, para minha história, é difícil não me emocionar estando aqui. E esse é o segundo presente que o Molina me dá, além de outros tantos, mas esse é o segundo. O primeiro foi ter me apresentado a Dona Virgínia, que uma honra e foi um prêmio, enfim, para a vida. Segundo, hoje, que ele me convida, e eu me sinto de coração totalmente empobrecido diante dessa obra, ter que comentá-la. A sensação que nós temos quando lemos O Mistério do Ser ante a Dor e a Morte, como eu comentava há pouco, né, o Molina confirmou alguns dados biográficos do professor, a sensação é que ele tinha uma urgência enorme em escrever esse texto. Você encontra muitos trechos desse livro escrito em outros já anteriormente, né? Particularmente nos livros onde ele trata mais das questões científicas, das pesquisas, de parapsicologia, né? Também nas questões sobre doutrina, enfim, quase todas as obras, esse livro você encontra inúmeras referências, às vezes frases completas em outras obras. Naquela época, né, em que ele trabalhava escrevendo com uma intensidade enorme, dia e noite até, como diz o Molina, ele tinha urgência em escrever porque ele sabia que provavelmente ele estava próximo do desencarne dele e ele tinha e sabia da nossa urgência em ter que conhecer essas coisas. E de modo que tenho a impressão que foi assim que surgiu esse texto. O texto ele é de uma densidade absurda. A quantidade de informações que tem aqui dentro dá para fazer um curso de 10 anos. Ele toca em todas as questões mais fundamentais da doutrina. Das questões filosóficas, das questões científicas, das questões religiosas. Cada comentário com uma precisão absurda. De modo que é difícil desdobrar o texto todo, é muito difícil comentar tudo isso. Eu peguei algumas questões só e vou conversando. Eu gosto de conversar. Essa história de ficar em monólogo é muito chato, né? E como o professor, o médico, nós consideramos assim, é antes e acima de tudo o educador. Então, todos nós somos educadores. Aliás, somos educadores uns dos outros na nossa convivência. Estamos todos ensinando e aprendendo alguma coisa na nossa troca, na nossa vida de relação. E o professor é um professor, um educador na essência da palavra. Além de um conhecimento profundo de todas as áreas que ele abordava, vê-se por essa urgência a generosidade enorme, né? Que não media sacrifício para transmitir aquilo que ele havia aprendido e conquistado. Eu fiz só algumas brincadeiras com datas que eu gosto de fazer e fiquei imaginando, e aí não há nada de científico, como é que o Emmanuel, com a precisão e o rigor que caracterizava, pôde afirmar que o Herculano era o metro que melhor mediu Kardec. Aí eu fiz uma brincadeirinha. O Kardec
ele estava aqui entre nós entre 1804 e 1869. O Leon Denis, onde essa obra também se inspira, 1846 a 1927. E o Herculano Pires, de 1914 a 1979. Assim, mal um estava terminando a sua obra, vinha o outro complementar e vinha o outro complementar. Parece que o plano espiritual realmente não quer nos deixar órfãos. Pelo menos até 1979. Depois parece que as coisas estão bem difíceis, não é? Ele deixou o Chiquinho, nosso querido Chico Xavier, até 2002, né? E foram contemporâneos, Herculano e Chico. Né? Mas o Chico tinha um outro propósito, né? Era um outro temperamento. Então, só por isso vale essa nossa admiração, essa nossa dedicação, que não é desmedida, não, a Herculano Pires. É um espírito da maior envergadura espiritual. Né? Essa questão do ser, da morte e da dor, ela toca ao ser humano desde a mais remota antiguidade. Provavelmente quando ele acordou para o processo de consciência, quando despertou o primeiro facho de consciência, ele se identificou com eu sou e eu estou. Ele deve ter se perguntado, porque via à sua volta as coisas acabarem e morrerem, né? As pessoas subiam da sua frente, os animais subiam da sua frente, enfim. O que é isso, né? Tamanha foi a perplexidade. Esse questionamento percorre toda a história da humanidade. Toda a história da humanidade. Todos os grandes filósofos, todos os grandes artistas, todos os grandes escritores, eles se debruçaram sobre essas questões. E, com certeza, dentro desse processo evolutivo, em que, enquanto crianças, a humanidade, enquanto criança, ela assume uma postura dogmática ou religiosa, na sua adolescência ou juventude assume uma postura filosófica ou mais ligada ao ceticismo, à dúvida, ao questionamento. O adolescente é assim, né? A humanidade ainda é adolescente. O espírito maduro e viril na linguagem, na expressão do Kant, um filósofo que ele cita tanto e parece bastante admirá-lo, apreende a ciência. A ciência é um processo de maturidade do espírito, né? onde ele conquista a capacidade de não só duvidar, mas já começa a questionar de uma forma organizada, consegue elucidar as suas próprias experiências e tirar consequências lógicas disso. Ou seja, para fazer ciência é preciso maturidade. Por isso que a ciência, quando usada de uma forma imatura, como ainda a maioria da humanidade a utiliza, ela é extremamente nefasta. Ela produz monstros. Está aí toda a física moderna, toda a tecnologia. Está aí os usos e abusos da biologia molecular, as investidas na genética, gerando monstros, porque falta maturidade. E a doutrina espírita é aquela que, por isso, num trecho aqui, o Herculano chama a atenção de que Kardec não gostava de chamar da doutrina espírita de religião. Ela não era uma religião. Ela tinha o seu aspecto de religião, tinha o seu aspecto filosófico e científico.
marcadamente científico. Primeiro, estávamos no século XIX. Era o momento em que isso explodia para a história da humanidade, particularmente no Ocidente. O instrumental já tinha sido desenvolvido. Todo o instrumento de pesquisa, de elaboração. Era o momento em que a espiritualidade podia vir à Terra, mostrar e demonstrar os fenômenos, e havia já, como diz Piaget, um instrumental mental para se utilizar daqueles novos conhecimentos e tirar as consequências morais, éticas disso tudo. E a doutrina espírita é esse coroamento. Um coroamento que ainda tem uma expressão extremamente fragilizada na humanidade, né? E aí, claro, não só as resistências normais, que ele discute tanto no texto, de uma questão mesmo de infantilidade, de dificuldade e de apreensão do fenômeno, né? Mas também interesses de todo o materialismo e a nossa própria dificuldade como espíritas de levar isso adiante, né? De enfrentar a sociedade, levando os nossos conceitos, levando essas ideias, né? Transformando as ideias em comportamento que parece, às vezes, de uma dificuldade intransponível. Isto requer maturidade, isso requer determinação, isso requer vigor. Em 1914, inicia um período da humanidade extremamente dramático. É a Primeira Grande Guerra. Todos os valores que até os materialistas vinham cultivando desde o século XVIII, século XIX, desde a Revolução Francesa, os ideais de liberdade, de igualdade, de fraternidade, os movimentos socialistas do século XIX, toda essa busca do espiritualismo no final, meados para o final do século XIX, as grandes transformações, as grandes revisões da nossa postura diante do mundo, que vieram a partir de Darwin, mostrando todo o processo evolutivo, né? Já tinha começado com Copérnico, dizendo, olha, nós não somos o centro do universo. Se conclui no início do século, em 1900, exatamente com a descoberta do quantum, mostrando que a matéria não tinha continuidade, não tinha a estrutura que se imaginava até então. Essa descoberta do quantum em 1900 foi fundamental para modificar e começar a reconstruir toda uma visão de universo. Era o mecanicismo sendo não derrubado, porque ele não é, mas colocado no seu devido lugar como uma forma restrita e limitada de explicação do universo. Em 1905 aparece o Einstein mostrando que as questões são mais relativas do que a gente imaginava. Aquela segurança que nós aprendemos em 500 anos de causa e efeito, né? O rigor da relação entre uma determinada causa e um efeito restrito, começava a cair numa visão mais indeterminista do universo. Ou seja, parece que o universo ele tinha mais liberdade de expressão do que a gente podia imaginar. Ora, com isso, todas as estruturas morais, éticas, religiosas, né, toda aquela postura vitoriana do século XIX, começa a encontrar grandes problemas pela frente. Porque se a própria matéria já não tem aquele rigor que eles imaginavam e que a mecânica tentava ensinar, e agora? Fazemos o que com isso? Abre-se um horizonte de liberdade de expressão. E quando se imaginava que nós íamos e poderíamos seguir por um caminho de conquista dessas liberdades, de transformação dessa nova visão de mundo, resgatando o respeito e a dignidade da condição humana, e, portanto, comprometendo algumas bases
tanto do capitalismo quanto de um socialismo extremamente mal colocado e perverso, que foi logo depois do stalinismo, começou a ruir. Parecia que nós não conseguimos nos sustentar nessa visão de paraíso, de liberdade, de possibilidades. O ser humano se sente muito inseguro quando ele tem muitas possibilidades, né? É melhor que ele não tenha grandes escolhas, fica mais fácil. Até para pôr a culpa em alguém. Ah, Deus quis assim, Ele mandou fazer isso, agora tem que fazer. E se não fizer, vai para o inferno. É uma doutrina muito mais fácil do que você imaginava estando num universo onde você tem que fazer escolhas. Gente do céu, ninguém merece isso. Em 1915, quando então o Herculano estava com 1 aninho, diante daquela situação toda, daquela dramaticidade, Freud, que foi também um grande revolucionário, escreve em 1915: nós, as criaturas civilizadas, tendemos a ignorar a morte como parte da vida. No fundo, ninguém acredita na própria morte, nem consegue imaginá-la. Recordemos a antiga sentença: se queres conservar a paz, prepara-te para a guerra. Seria oportuno modificá-la assim: se queres suportar a vida, prepara-te para a morte. Eles estão vivendo na Europa um intenso morticínio. Uma situação de extrema crueldade. Então Freud, ainda agarrado a alguns preceitos mecanicistas, via com intensa perplexidade aquilo. Quanta morte, quanta destruição, para quê, pelo amor de Deus? Qual é o sentido disso tudo? E aí ele questionava: a questão do propósito da vida humana já foi levantada várias vezes. Nunca, porém, recebeu resposta satisfatória e talvez não a admita. Claro que ele não leu Kardec e nem imaginava que aqui no interior de São Paulo, né, já estava o Herculaninho para crescer e colocar todas essas questões resolvidas. Uma das questões que moveu, com certeza, a redação dessa obra, e é porque ele cita inúmeras vezes, em vários capítulos, é o posicionamento de toda a filosofia que no pós-guerra, particularmente no pós-guerra, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, se instalou no planeta, particularmente no Ocidente, que é o existencialismo, particularmente o existencialismo de Sartre. Contaminou toda a Europa, contaminou todo o mundo assim chamado civilizado. Para Sartre, o homem é incondicionalmente livre. Até aí ele vai bem, né? Parece que ele vai bem. Ao nascer não é nada. Ao morrer, retorna ao nada. Ele ia tão bem. Portanto, o homem é alguma coisa apenas em sua existência e torna-se somente aquilo que conseguir fazer de si mesmo. A morte não é uma possibilidade, como o colega dele Heidegger queria colocar, mas uma nadificação de todas as minhas possibilidades. Nadificação essa que já não mais faz parte das minhas possibilidades. A morte é assim definida como uma nadificação sempre possível de meus possíveis e que está fora dos meus possíveis. Antes de tudo, devemos sublinhar: o caráter da morte é absurdo. Claro, se você imaginar
que a nossa vida se reduz a uma existência e só essa existência faz sentido, antes você era nada e volta para o nada, e ele escreve centenas e centenas de páginas para justificar isso, e para tentar, ainda por cima, dizer para os seres humanos que, mesmo diante dessas evidências filosóficas, eles tinham que continuar vivos, lutando para serem alguma coisa. Eu quero saber para quê. A minha atitude lógica, se eu vim do nada, volto para o nada, eu quero saber o que eu estou fazendo aqui. E para que a ética? E para que regras morais de conduta, de comportamento? Por que eu preciso respeitar o meu semelhante? Eu não preciso. Essa é uma filosofia de perplexidade, sem resposta. De perplexidade, certamente diante da Segunda Guerra Mundial, que foi uma tragédia maior ainda. Em extensão e em requinte de perversidade, talvez não tenha tido na história da humanidade nenhum momento como a Segunda Guerra Mundial. As filosofias que saem num momento desse: desespero, abandono. Estamos aqui largados num mundo louco, com gente louca, né? E viemos do nada e vamos para o nada. Em resposta a esse tipo de desespero, de filosofia do desespero, e de filosofia, sim, do nada, é que Herculano vem resgatar Kardec, vem resgatar outros filósofos e vem resgatar... Eu não vou me delongar, porque a quantidade de informações sobre pesquisas científicas é enorme nesse livro. A quantidade enorme de pesquisas, desde de Kardec até a década de 70 do século passado, em que ele vem pontuando, né, respostas científicas para a questão, e respondendo afirmativamente: sim, nós não viemos do nada, viemos de algum lugar, trazemos uma história. A existência, sim, é importante e fundamental, porque nós transformamos essa história ao longo desse percurso, dessa existência. E depois dessa existência, quando terminada, continuamos a nossa história. Como essa história é uma espiral que parece que não tem fim, ou assintoticamente nos aproximamos do Criador, isto vai ao infinito. Traz, então, uma visão evolucionista, não só mais biológica, como Darwin, mas evolucionista do ponto de vista espiritual. E não só evolucionista do ponto de vista espiritual, evolucionista do ponto de vista da vida como um todo no universo. Ele começa, para justificar isso, e esse conceito ele pontua várias vezes em vários capítulos, me parece então que é fundamental. Como um grande filósofo que era, ele sabe que é preciso que se tenha uma visão de mundo. Ou seja, é preciso que você ponha óculos com que enxergar e interpretar o mundo. Como é que o espírito faz isso? Conceitos. Desde o Sócrates nós aprendemos que desde Platão nós aprendemos que há uma ligação de linguagem entre o ser, o indivíduo que observa e o objeto observado. A inteligência, que aparece a partir do tal do Homo sapiens, que é duplo, né? A vaidade do ser humano ela é tão grande que ele já põe sapiens. É o conceito. O conceito são esses elementos intelectuais, são esses elementos de linguagem criados pela nossa mente, trazidos e amadurecidos a partir das observações mais primárias que vão crescendo e evoluindo, e que faz com que os objetos ganhem um sentido, ganhem um significado. Nós começamos a dar nome para as coisas. Cada nome reflete um significado. Esse significado é para dar um sentido.
Nós significamos as coisas para dar sentido a elas. Ao fim e ao cabo, todo o processo de conhecimento é para significar e ressignificar o mundo. É para mostrar um sentido da vida. Qual é esse óculos? Qual é essa visão de mundo que o professor nos explica e que está na base do kardecismo? O todo é um. Essa visão filosófica chama-se monista, ou o monismo. Significa que todos nós fazemos parte de uma unidade. Cada um de nós é uma unidade, mas não uma unidade isolada, uma unidade fraterna com as outras unidades. Esta fraternidade, ela gera e é gerada, esta é a complexidade do entendimento do processo, ela gera e é gerada por uma harmonia que um filósofo na antiguidade, no século XVII, XVIII, chamou de harmonia pré-estabelecida, Leibniz. Ele tinha essa visão. Né? Aliás, monista vem de uma expressão que ele usava, mônada. Começa com um processo único e aquilo se expande radialmente, de dentro para fora. Por isso, a educação e o processo que a senhora citou, a transformação só é verdadeira e só funciona se ela for de dentro para fora, porque todo o universo, desde o seu nascimento, ele se faz por um caminho radial, de dentro para fora, do centro para a periferia. Esse é o movimento da expansão, esse é o movimento do amor. Enquanto que o movimento contrário, da perversão, o movimento do individualismo, o movimento do egoísmo, é sempre de fora para dentro. E, portanto, altamente degenerativo. Vai contra o movimento de expansão do universo. Aliás, o movimento de expansão do universo, demonstrado por Einstein entre 1912 e 1920, e até recentemente encontramos aí, né, ainda é duvidoso, mas já encontramos resultados positivos mostrando que o universo realmente está em expansão. Essa expansão do universo, ela se realiza e continua se realizando a cada instante. Entendem isso? Ela ocorreu lá, até onde a gente pode imaginar, 14, 15, 20 bilhões de anos atrás, dentro daquilo que a gente imagina, né? Pelo menos neste processo em que a ciência consegue enxergar, e continua se expandindo. Nós somos parte e expressão deste universo. Essa é a dificuldade ainda do nosso espírito, preso ao mecanicismo, preso ao nosso corpo físico, que nos limita. Compreender o que é isso. É muita liberdade. Pelo amor de Deus, me ponham mais peias aqui, né? E é preciso que essa liberdade realmente seja organizada, dada de forma organizada, consequente, porque senão, ao contrário do final do século XIX, final do século XX, início do século XXI, temos um posicionamento social de uma libertinagem geral, onde as regras já não valem, a única regra é que nenhuma regra importa, e aí vemos um caos da sociedade. Vemos um caos total na sociedade. O momento é dramático, não tenho dúvida. O que a gente vê no dia a dia, o que a gente vê no consultório, o sofrimento enorme das famílias desagregadas. Porque raramente você encontra uma família onde não tem um processo desse em desagregação. Ora, essa visão monista, ela diz que no universo tudo se encadeia. Há uma harmonia que integra do menor dos átomos ao mais excelso dos arcanjos. Uma das expressões mais lindas que tem no Livro dos Espíritos. Né? Tudo se encadeia numa harmonia do menor dos átomos ao mais excelso dos arcanjos. Quer dizer que este todo, cada átomo,
e os próprios arcanjos somos nós, realizados de um lado e em potência para realizar do outro, para se realizar do outro. E aí ele escreve um texto bonito que, se nada se acaba nem se perde, tudo se transforma na natureza. Implica um ilogismo, um contrassenso, a extinção absoluta de qualquer coisa. Então, por definição, o nada não existe. Não existe o nada. Na própria física hoje, você falar em vácuo não faz sentido, como na antiga denominação. O vácuo não é o nada. O vácuo é onde existem partículas elementares preenchendo todo o universo. Não existe o nada. Nem para a visão monista, nem para a física quântica mais moderna. Essa expressão eu achei de uma rara sensibilidade poética e de uma precisão impressionante do ponto de vista filosófico e científico do professor Herculano. A intuição monádica os adverte de que a vida palpita sob os disfarces da morte. Olha que coisa linda, hein? Essa visão de todo na unidade, desse processo evolutivo do menor ao mais excelso, adverte de que a vida palpita sob os disfarces da morte. A morte passa a ser apenas um disfarce. Como escreveu Fernando Pessoa, morrer é só não ser visto. Ou, como parafraseou Saramago, mesmo diante de um ferrenho materialismo, porque ele era comunista de carteirinha, materialista dialético, né? No final da vida, perguntado, ele diz: olha, sobre a morte tenho a pensar, mas eu diria que, como Fernando Pessoa, que era um ídolo dele, morrer, para mim, é como a curva do caminho. Uma hora já está aqui, no momento seguinte já não está mais. Claro que diante de uma visão materialista, novamente, mesmo um grande Saramago esbarra na perplexidade, né? Sei, mas, gente, para onde vai esse caminho? Né? Eu estava e já não estou mais. Dessa maneira, a morte, como frustração e nadificação do ser, simplesmente não pode existir. Este conceito é fundamental e central na obra. Dessa maneira, a morte, como frustração e nadificação do ser, simplesmente não pode existir. E ele usa a expressão do Lavoisier. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, ao mesmo tempo que ele nos transmite uma visão monista do todo é um, e esse todo se expressa também em cada individualidade, cada indivíduo é um ser indivíduo, indivisível. Toda vez que você divide um indivíduo, ele deixa de sê-lo. Por isso que a análise ela tem limite, porque analise significa tornar vazio. Se não tiver alguém competente, com uma visão de totalidade, analisando uma análise, ele não chega a nada. Não é, professor? E olha, aí eu trouxe um texto aqui do Capra, Fritjof Capra, um grande físico. Eu, quando tinha algumas aulas com o professor Schember, ele um dia me disse: olha, leia Capra, esse moço é muito inteligente, viu? Lançou um livro lá na Inglaterra, O Tal da Física, um livro fenomenal. Né? Isso em 1980, 1979, 80, saiu esse livro. Né? E depois o Capra continuou nesse trabalho, já escreveu um número grande de livros, divulgando essa ideia, trabalhando essa ideia monista, trabalhando essa ideia que eles chamam de sistemas hoje.
né? Porque como o monismo está ligado a uma filosofia, então os catedráticos preferem inventar outros nomes, né? Como dizia o professor Maffei, um grande professor nosso de pantologia, olha, a medicina faz grandes progressos em nomes, viu? Muda, dá um outro nome e aí pá, mostra que é um progresso. Não é nada, não, viu? Isso vale para tudo, ou quase tudo, né? Você muda o nome, parece que é um grande progresso. Ele escreve na Teia da Vida: a percepção do mundo vivo como uma rede de relações tornou o pensar em termos de redes outra característica-chave do pensamento sistêmico. A concepção sistêmica, isto é agora, O Ponto de Mutação, um livro bonito que quem gosta de ler, leia. O Ponto de Mutação, um texto fantástico de Capra, em que ele nos remete atualizando uma série de conceitos que o professor nos esclarece nessa obra e em outras tantas. A concepção sistêmica vê o mundo em termos de relações e de integração. Os sistemas são totalidades integradas. Essa é a visão monista que o professor nos passa. Todo e qualquer organismo, desde a menor das bactérias até os seres humanos, parece que ele leu Kardec e não quis colocar direito, né? Passando pela imensa variedade de plantas e animais, é uma totalidade integrada e, portanto, um sistema vivo. Essa é a linguagem mais atual da ciência. Exatamente aquilo que escreve o professor no texto. Com relação à definição do ser, que eu tenho que correr, o ser do homem, ele escreve, se define essencialmente como espírito, sem o qual o corpo material sem vida nem consciência seria um abortivo, segundo a clássica expressão do apóstolo Paulo. O ser, tão discutido pela filosofia desde Platão, tem uma resposta simples: é o nosso espírito, que quando encarnado é chamado de alma. Por que alma? Porque ele anima a matéria, ele dá vida à matéria. Anima, em latim, é alma. Os que não aceitam essa concepção do homem colocam-no e colocam-se abaixo do nível da animalidade. Naturalmente, ao nível dos elementos químicos fundamentais, da materialidade mais rarefeita, do caos primordial. Eu acrescentei aqui. Pois, para aquém desse caos, é organização, é negentropia absurda do ponto de vista estatístico. Hoje a visão sistêmica mais abrangente dos novos conhecimentos traz um conceito que começou com Schrödinger, um grande físico no início do século XX, de negentropia. É o contrário de entropia. Entropia é a característica do universo em decomposição, perdendo a sua informação, se desagregando, voltando ao caos. A perplexidade dos cientistas é: como é que pode existir a vida física? Estatisticamente calculado, ela é impossível. É preciso que algo lhe dê consistência e lhe mantenha vivo por um determinado tempo. Nós que lidamos com a morte do corpo físico tão constantemente, e quem já viu um cadáver, e todos nós aqui passamos por essa experiência nem sempre agradável. Para o médico, não, a gente adora. Um cadáver é uma coisa maravilhosa, principalmente se ele pode ser dissecado. Consegue sentir a diferença
daquele corpo quando ele estava animado há algum minuto atrás e agora desanimado. E é só deixá-lo à própria sorte. Em poucos meses ou ano, ele já está se decompondo e sendo levado pela entropia. Quem é que sustenta nessa visão esses processos nucleares, essas individualidades que somos nós, nesse período de existência? O espírito. Basta que se cortem os fios que nos ligam ao nosso corpo físico, nós nos libertamos, às vezes para lugares pouco desejáveis, e o corpo físico volta ao pó. Este conceito de ser enquanto espírito é fundamental nesse processo, desse entendimento. O ser é o espírito que anima a matéria, que dá significado. E essa visão de ser quanto unidade, ela só vai fazer sentido se ela for compreendida à luz da evolução. Daí é que nós vamos poder compreender as transformações que ocorrem, não só na vida de cada um, na vida das famílias, na história das nações, como na história da humanidade. Os processos evoluem, ainda que não seja em algumas áreas do comportamento humano, por exemplo, política, na velocidade que nós gostaríamos, mas ela evolui. É que, para as grandes evoluções, a medida de uma existência é muito pequena. O que são 50, 60, 100 anos na história da humanidade? 5 milhões e meio de anos nos afastam dos australopitecos. Não é? Há 50 mil anos, nós nos organizamos e começamos a vestir corpos mais adequados, que nós chamamos de Homo sapiens, com o cérebro mais preparado para esse entendimento, essa reflexão. Há 10 mil anos, nós nos organizamos perto dos rios e começamos a construir as nossas primeiras civilizações. Dentro de um universo que, dentro das nossas limitações, imaginamos ter de 14 a 20 bilhões de anos. E a gente quer resolver o problema da humanidade numa revolução. Nunca vi revolução dar certo. Vocês viram alguma? Nem a de 64, que disse que era bem interessante, mas não sei, teve problema. A única revolução que se faz lenta e progressivamente, é a única que transforma e funciona, é através da educação. Mas educar dá trabalho. Educar-se dá muito trabalho. E a inércia ainda é a lei mais forte entre nós, dentro e fora de nós. A lei da inércia, vocês lembram do colégio, diz assim: todo o corpo permanecerá em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, se nenhuma outra força agir sobre ele. Em alguns momentos da vida, essa força é a mãe, que chega e dá um tapa na orelha: levanta, menino, sai daqui e vai fazer alguma coisa de útil. Né? Mas se não houver essa força, a tendência é de encostar, não é? Tudo vai acabar no nada mesmo. Então deixa eu encostar aqui e aproveitar um pouco, né? Aí é que a gente vê a força de criaturas como o Herculano. Não dá raiva. Confissão. Não dá raiva de ver a quantidade de coisas que ele escreveu. Você imagina a quantidade de coisa que esse homem estudou para poder escrever? Já não cansou só de pensar? E ainda cuidava dos filhos, né? Cuidava da esposa, que mantinha ele na linha, inclusive, que eu sei.
foi um grande educador, político no sentido de administrador, né? Um escritor profícuo. Não tinha computador. Não tinha computador. Era na mão ali, ó. Dedinho, né, na máquina de escrever. Mas alguém aqui outro dia disse, mas também não tinha nada. Vejam, esses espíritos, quando atingem determinado grau de evolução, a força interior que brota de dentro dessas criaturas é a força da vida. Eles expressam a força da vida. Eles não resistem à força da vida. Eles são mansos e serenos, como ele escreveu um texto lindo sobre a serenidade, né? São serenos. Sereno não é aparvalhado, não é bobo, parado, encostado num canto, né? Sereno é aquele indivíduo que tem uma consciência alargada do mundo, de si mesmo e da sua função nesse mundo. Isto traz serenidade, que se expressa na forma de segurança, de dedicação. A dor, para citar, porque senão acabou o nosso horário. Eu falei que era muita coisa e eu gosto de falar. Essa definição de dor fica para pensar, então. A morte a gente já viu que não existe, né? É só uma passagem. Pronto, acabou. Você não precisa ficar com medo. A dor é a resposta, inclusive como mecanismo de defesa, ao embate de potências adversas. Diz ele, neste processo evolutivo, imaginando esta mônada, este espírito nuclear, invadindo a matéria, permeando a matéria, penetrando a matéria, numa linguagem aristotélica que ele usa, tem uma característica fundamental, resistência. A matéria é resistente. Portanto, é preciso esforço para movê-la, para moldá-la. Quem faz esse esforço? O espírito. E à medida que ele evolui, este embate entre as forças do espírito que brotam de dentro para fora e a sua expressão através da matéria, moldando o universo à nossa volta, cria um embate que gera resistência. E resistência em física é atrito. Atrito é dor. Dor. A dor ressignificada. A dor que transforma. E essa questão da dor, antes de terminar, nesse processo evolutivo, uma coisa que é importante para nós espíritas, porque como a maioria de nós é egresso das outras religiões, um pouco mais resistentes a essas ideias evolucionistas, espiritualistas propriamente dita, então nós temos resistência também em mudar conceitos. A resistência não vem só da matéria que nós habitamos, a resistência vem também do nosso espírito em se modificar, em apreender novos conceitos, por conta do apego ao conforto, aquela história da inércia. E aí, nós viramos para os nossos queridos que encontramos pela via, sofrendo em alguma situação deplorável, que tem tantos pela cidade de São Paulo em particular, e saímos com uma pérola. Mas também vai saber o que esse rapaz fez na outra vida. No espelho ele não fala isso. Hã? Resistindo, não querendo evoluir. Né? A lei de Talião ainda está aqui dentro. Nós não nos livramos da lei de Talião. Ora, ele escreve, Kardec lembra que nenhum espírito se reencarna
para repetir o passado criminoso, pois nenhum processo reencarnatório tem por finalidade o mal, mas apenas o bem. E o bem é esse processo evolutivo, que se faz através da educação. Portanto, é impossível julgarmos o nosso semelhante. Nós não conseguimos nos julgarmos a nós mesmos. Jung tem uma expressão belíssima. O julgamento é uma prerrogativa absolutamente divina. Por isso Jesus dizia, eu não vim aqui para julgar. E Jesus, né? E nós julgamos o tempo todo. Porque essa visão mecanicista, materialista, ainda habita o nosso ser. Nós temos medo da morte. Nós fugimos da dor. Eu não faço aqui uma apologia da dor, ora, claro que não. Os mecanismos todos para nos livrarmos das grandes dores estão aí. Chama-se educação. Tem que encerrar, né? Eu queria ler aqui só, juro por Deus, viu, 2 coisinhas só. Eu vou terminar aqui com um autorretrato. Tem um autorretrato que ele escreveu aqui. Ele pode brigar comigo, mas eu vou chamar de autorretrato, não tem importância. Por conta de tudo isso, como grande educador que era, tem um texto aqui belíssimo, onde ele discute a questão da autonomia. Ele não usa a expressão autonomia, mas essa palavra resume o que ele quer dizer aqui, né? O espírito é dotado de autonomia. Isto é a liberdade consciente. Será que agora que eu quero não vou encontrar uma coisa tão linda sobre onde ele relaciona a dor e o parto. E aí ele volta à visão e à postura socrática. Sócrates dizia que o objetivo dele como educador era fazer parir as consciências, né? Por quê? Porque tudo está dentro de nós. E nesse texto ele coloca a questão de que o processo de autoconhecimento e autolibertação é um parto. E todo parto é dolorido. Portanto, a dor é fundamental nesse processo de renascimento. Veja o que ele escreve aqui. Nisto eu vi um autorretrato. Dele, claro. O espírito que atingiu a síntese consciencial da consciência estética era um grande poeta. Ele tinha consciência estética, que nos falta a quase todos nós, né? O espírito que atingiu a síntese consciencial da consciência estética é o gênio, o herói, o mártir, se necessário, que sabe dar a cada objetivo da consciência o seu valor exato e está sempre disposto a sacrificar-se pelos objetivos superiores, auxiliando a humanidade a superar as suas limitações temporárias. Acho que isso é um belo autorretrato, não é, professor? Eu não sei se abre para pergunta, se tem tempo. Vai. Assim eu posso falar mais um monte. Então, quem quiser fazer pergunta, pede o microfone só porque está sendo gravado, tá? Dr. Wagner, muito obrigado pela sua exposição, foi muito valiosa. E eu queria confirmar com você ou não há uma concepção, porque uma vez eu vi o Herculano atendendo uma pessoa
cuja filhinha, o bebê, nasceu sem mãos, na época da talidomida. E a mãe estava desesperada, e ele dizia, e a mãe achava que devia ser alguma coisa de provas de outras vidas. Ele disse, olha, a matéria é imperfeita, está em evolução. E o espírito se aproveita disso também para evoluir. É uma integração dialética entre matéria, mas não quer dizer que esse espírito tem algum compromisso com a mão. Isso, em outras palavras. Não era essa... Não estava associada às leis de causa e efeito como é que chama? A gente chama isso de resgate, né? Exato. Os grandes resgates. E é como se fosse, então, estatisticamente, a matéria está em evolução e aquele espírito fala, é essa que eu vou aproveitar para evoluir um pouco mais, talvez. Não tem dúvida. É assim que você vê também? É exatamente assim que nós vemos. É assim que... Porque, enquanto espírita, e eu venho do berço, uma das coisas mais que eu ouvi o meu pai, minha mãe, são dois médiuns de grande trabalho, muito generosos, sempre foram generosos a vida inteira. E uma das coisas que o espanhol me ensinou foi que era preciso que se tivesse rigor com a doutrina. Então ele dizia assim, olha, as obras básicas, Kardec, e depois Caibá e Herculano Pires. Ele era um fã do Herculano. Ainda está aí conosco, aos 82, e acho que ele vai ter que ser abatido, mas isso nós estamos vendo o que vai acontecer com ele. É importante, tanto que, enfim, na doutrina desse percurso todo, como depois nos estudos de física, de filosofia, e o trabalho com desobsessão, e particularmente durante os últimos 15 anos, nós, lá no Instituto Maria de Nazaré, onde nós fundamos algum tempo atrás, nós trabalhamos com suicidas. Né? Por isso nós demos o nome até de Instituto Maria de Nazaré, em homenagem ao Instituto lá no plano espiritual, que o Camilo Castelo Branco descreve de uma forma tão brilhante, né? E emocionante. É confirmado o tempo todo. Algumas vezes, sim, é verdade. Você foi um suicida, lá ele conta algumas histórias dessas, né? Conta a história de um dos amigos do Camilo, ele tinha enforcado a mulher, né, por ciúmes, enfim. Então ele pede para nascer sem as mãos. Mas são casos específicos, né, em que se junta exatamente todo o processo de dificuldades da matéria com uma necessidade assim chamada kármica, ou de resgate. Mas nem sempre é assim. Inúmeras vezes aquilo não é um resgate, aquilo é um aprendizado, é diferente. É uma prova, né? Não é uma expiação, é uma prova. Ele está lá para aprender. Então, nem todo aleijão, nem todo processo doloroso é um processo kármico, no sentido genérico de karma, né? De causa e efeito que vem de outras vidas. Não. A matéria tem as suas características, as suas existências. Essa ideia que ele traz no livro do Aristóteles resolve todas essas questões, independente do julgamento da história de cada indivíduo, que a gente não sabe, né? Quando se junta o espírito no seu processo evolutivo, e portanto imperfeito, a caminho da evolução, e a matéria também imperfeita, cuja característica fundamental é a resistência, a informação que o espírito, que a ideia na linguagem platônica daria à matéria, se faz com resistência. Às vezes essa resistência, dentro das leis biológicas de predisposição, né, constitucionais, apresentam variações que nós chamamos de defeito.
E essas variações são usadas por aqueles espíritos. Ora para resgatar, ora para aprender, para se colocar em prova, né? Mas sempre aprender, sempre aprender. O sentido é sempre evolutivo. Como diz o Kardec aqui, né? Ninguém nasce aqui para sofrer, a gente nasce aqui para aprender. Essa coisa de sofrimento, silício, isso é outra visão de mundo, não é a nossa mais. Mais perguntas? O Wagner, quando você bem pontua aí que o ser é o espírito que anima a matéria, este ser, ou este espírito, seria a substância de Spinoza? Sim, se aproxima da substância de Spinoza. Não é exatamente, não é assim que eu compreendo pelo menos, mas se aproxima da substância de Spinoza e de todas as relações que o Spinoza acaba... O Spinoza, em que pese a generalização que virou o tal do panteísmo, né? O Spinoza é absolutamente brilhante, é um espírito de uma evolução extraordinária. E sim, eu acho que a substância é isso mesmo. Como é, logo depois, a mônada do Leibniz, né? Esse elemento nuclear, esse princípio, que aí o Kardec vai nominar de uma forma precisa, o princípio espiritual. Nós temos dois princípios no universo, o princípio espiritual e o princípio material, né? O princípio espiritual é essa mônada, é esta substância que vai sofrer o seu processo de evolução, de desdobramento das suas potencialidades, né? E vai chegar no nosso nível ainda infantil, primário, e vai, como diz o Kardec, até o mais excelso dos arcanjos, né? Quer dizer o seguinte, a nossa jornada ainda é longa. Infinita. É praticamente infinita. Não ficava nunca. Por isso que Cristo dizia Deixa eu ver se eu lembro agora. Vai passando o tempo, a matéria vai resistindo também a algumas coisas. Eu sinto isso. Eu sei porque o senhor passa, eu entendo. Quando vocês iniciaram, eu já existia há muito tempo atrás. É verdade, exatamente. É isso mesmo. Eu achei interessante aquela questão da expansão do corpo. Eu queria saber melhor sobre a expansão do corpo espiritual e do planeta Terra. É uma questão muito abrangente, né? Como é que eu posso resumir isso? A questão da expansão, ela significa o progresso moral, espiritual? Essa é uma questão que não dava para tocar, mas já que você levantou, perfeito. Do ponto de vista da matéria, é simples. Uma das interpretações cosmogônicas, ou seja, de descrição de como o universo surge e acontece no tempo, é a do Big Bang, né? Bum, explosão inicial e a coisa vai em... É uma boa visão, uma visão interessante, né? Mas tá, e aí vem aquela outra questão. Tá bom, e antes do Big Bang, por favor, alguém pode me contar o que havia? Há um outro físico inglês, fantástico, que sofrendo da mesma dificuldade, não me recordo o nome, tem a descrição, a partir das equações do Einstein, ele demonstra que o universo ele é pulsátil. Expande e encolhe. Expande e encolhe.
que tem a ver com a visão espiritualista que tem na Índia, né, no hinduísmo, né, da respiração cósmica, da respiração divina. Nós estamos numa fase, e ele calcula e demonstra, nós estamos numa fase realmente de expansão. Né? Mas ele demonstra que essa expansão ela tem um limite e depois ele começa a encolher novamente. Isso, claro, dura muitos bilhões de anos, portanto a gente pode ficar tranquilo que a gente não vai encolher de repente, exatamente. Uma das coisas mais lindas que existe no universo, e tem uma nebulosa que eu acompanho desde pequenininho, chama-se nebulosa de Órion. Fica no grande quadrilátero que a gente pode ver no alto do céu. Logo abaixo das Três Marias, tem uma nuvenzinha, chamada nuvem ou a nebulosa de Órion. Ali, você encontra uma quantidade enorme de estrelas nascendo. Ora, o que é uma nebulosa? É o resultado da explosão de uma estrela. Uma estrela evoluiu, morreu, ou seja, explodiu por conta do tamanho dela, virou aquela poeira cósmica toda, com todos os elementos necessários para a formação de outras estrelas, e de repente, sabe lá Deus por quê, aquilo começa novamente, pelo movimento da própria nebulosa, a se comprimir, os átomos vão novamente se juntando e se formam estrelas. E em cada uma daquelas estrelas, sistemas planetários. Isto fala a favor desse processo de expansão e retração do universo. Isso explica a questão da infinitude no espaço e a eternidade no tempo. Por isso nós não temos começo nem fim. Em algum momento, é verdade, o princípio espiritual, nesse processo de expansão, que parece que coordena todo o processo do universo, ali preso, a tendência é isso ir expandindo. O princípio espiritual é igual, o mesmo princípio, ele está preso com todas as potencialidades de um arcanjo, imagina. Ele começa a se expandir. Passa por um Neandertal, há 100 mil anos atrás, que já se comove em ver um ente que não se mexe mais, se comove tanto a ponto de deixar algumas coisas do dia a dia, porque ele pode acordar ali ou do outro lado e precisar daquelas coisas que ele tinha. 100 mil anos atrás. Chega no Homo sapiens, que somos nós, que chegamos próximo daquilo que Capella chegou, no meu ponto de vista, de uma evolução intelectual fantástica e com uma condição moral, infelizmente, de extrema precariedade. E temos que mudar. E se não mudar, nós vamos ser mudados. Não é? Esse indivíduo que surgiu lá como uma mônada, nesse processo de expansão radial, quanto mais ele resiste ao processo, mais dor, mais sofrimento. Quanto mais sereno, quanto mais benevolente, quanto mais complacente, compreendendo e aprendendo dentro do seu espírito, da sua alma, dentro da sua mente, esse caminho de expansão, ele vai então se deixando expandir e vai alargando o que o Jung chama de alargamento dos níveis de consciência. Esse alargamento dos níveis de consciência chega a tal ponto que um dia nós seremos o Herculano Pires. Um dia nós seremos um espírito crístico. Não sei quando, não faço a menor ideia. Deve ser muito. A ponto de agirmos sobre alguma nebulosa que está em formação e, com a força do seu magnetismo, não só moldar um planeta, como estimular a formação de vida apropriada para o desembarque de espíritos naquele nível evolutivo. Esse processo é expansivo. E esse processo expansivo, repito, o mais importante é o processo do amor.
O amor é expansão. O amor abraça, o amor acolhe. Enquanto que o egoísmo, ele reprime, né? Ele controla, ele amesquinha, ele perverte as nossas relações. Né? É simples assim. É simples assim. Bom, então nós queremos agradecer o Dr. Wagner mais uma vez pela palestra, agradecer a presença de todos e informar que o nosso próximo encontro vai ser um sarau, onde teremos as irmãs do professor Herculano, a irmã Marília e a irmã Lourdes, falando sobre suas poesias e seus textos no dia 9 de abril. Obrigado a todos e boa noite. Obrigado.